Olá, gente. Hoje iremos falar, né, sobre o sistema muscular, certo? Então, vamos acompanhar aqui um pouquinho, tá? Em alguns trechos tem alguns vídeos. Depois eu vou gravar um outro vídeo só sobre, né, o nome da maioria dos músculos. Me chamo enfermeira Tarsila, sou enfermeira graduada, tá? Sou professora também. E vamos mergulhar na miologia, né? Disciplina de anatomia humana. Então, após o estudo, nós iremos definir, né, a parte morfológica e funcional dos músculos, citar exemplos de músculos, classificar do ponto de vista funcional os músculos, certo? Em estriados esqueléticos e definir, enfim, tá? Identificar, né, a forma e arranjo de suas fibras, e entre outros, tá? Então, o objetivo dos principais músculos do organismo, né, conhecer, compreender como ocorre a fisiologia muscular, entender o mecanismo do diafragma, certo? E aprender sobre o formato e tipagem dos músculos, ok? Então, iremos agora, né, para um videozinho, depois eu prossigo. Então, vamos lá. Então, vamos continuar, tá? Depois tem mais vídeo. Então, introdução. São estruturas que se movem, os segmentos do corpo por encurtamento, né? Da distância que existe entre as extremidades fixadas, ou seja, por contração, ok? A musculatura, ela vai assegurar o quê? A dinâmica e também a estática, tá? Então, essa musculatura, ela vai assegurar as duas formas, tá? Os músculos são responsáveis pelo movimento, como também unidas às peças ósseas, determinando a posição e postura do esqueleto. As chamadas células musculares especializam-se para a contração e o relaxamento.
Estas células elas vão agrupar-se em feixes para formar massas macroscópicas denominadas de músculos, os quais acham-se fixados pelas suas extremidades. Então, os ossos e articulações dão estrutura e suporte ao corpo, não conseguem mover o corpo. Os músculos são responsáveis pelo movimento também, tá certo? E até melhora a questão do sistema linfático também, tá? Quando os músculos, né, estão em movimento, principalmente os esqueléticos, tá? E o movimento também das vísceras também. O corpo humano possui cerca de 600 a 657 músculos, vai depender muito da literatura nesse ponto aí, e cerca entre 40 a 50% do nosso peso é formado por músculos. Então, os componentes das células musculares, nós temos a membrana, que é o sarcolemma, o citoplasma, o sarcoplasma, nós temos o retículo endoplasmático liso e nós temos as mitocôndrias, certo? Na imagem, né, tá mostrando. Só que eu vou passar um vídeo que ele vai mostrar melhor, né, a questão, né, dessa anatomia dos componentes musculares para você. Então, preste atenção também que ele vai falar sobre a questão da contração, tá? Fala galera, vamos para aquele nosso resumão sobre contração muscular. Você sabe, claro, que o nosso músculo estriado esquelético é preso aos ossos pelos tendões. E que esse músculo esquelético ele é formado por células que são conhecidas como fibras musculares, também chamadas de miócitos. Portanto, você está vendo na imagem uma fibra em destaque, fibra muscular ou miócito. Essa fibra ela é formada também por filamentos mais finos que você vai observar em destaque agora. E esse filamento mais fino é chamado de miofibrila. Lembrando que isso é um músculo estriado. E essas estrias são porque essas miofibrilas são formadas por unidades contráteis chamadas de sarcômeros. Repare aí, essas unidades contráteis contêm filamentos finos de proteína conhecido como actina, que estão ancoradas a essa linha Z, e filamentos mais grossos, mais espessos, de uma outra proteína chamada de miosina. Portanto, sarcômeros são as unidades de contração do músculo esquelético e são formados por filamentos finos da proteína actina e filamentos grossos da proteína miosina. E é a ação dessas duas proteínas que vai promover a contração do músculo. Mas vale sempre lembrar que para o músculo contrair, a primeira coisa que a gente precisa é de um estímulo nervoso. Então, o músculo ele contrai a partir do momento que ele recebe uma informação do sistema nervoso. Então, o neurônio motor vai chegar até esse músculo, então o neurônio motor, por causa disso, ele vai levar uma informação até o músculo para executar movimento. E nessa região de contato, essa comunicação entre o neurônio e o músculo, ela é chamada de junção neuromuscular. Essa junção neuromuscular, também essa região também é conhecida como placa motora. Tá? Então, nessa junção do neurônio motor com o músculo, a comunicação é feita através de neurotransmissores e o neurotransmissor da placa motora é a acetilcolina. Então, é esse neurotransmissor utilizado pelo nosso sistema nervoso para estimular a musculatura esquelética. E vale a pena também ressaltar que quando esse estímulo nervoso chega até o músculo, ele vai ser conduzido por uma estrutura ou por estruturas conhecidas como túbulos T. Então, que na imagem você está em verde. Quando esse túbulo T conduz esse estímulo, ele vai chegar até os retículos sarcoplasmáticos, que eu estou fazendo um desenho agora para vocês. Por que isso? Qual a importância do estímulo chegar até os retículos endoplasmáticos, que no músculo são chamados retículos sarcoplasmáticos? É porque é o estímulo que faz com que esses retículos liberem cálcio para o citoplasma. A gente vai entender na sequência que o cálcio ele é necessário para a contração do músculo. Então vamos lá, o neurônio estimulou, esse estímulo é passado pelos túbulos T, chega até o retículo sarcoplasmático e ele vai liberar cálcio para o citoplasma. Mas por que liberar cálcio? Vamos lá então entender como que a miosina se liga, se encaixa à actina. A actina possui sítios de ligação, que a miosina precisa se encaixar lá, só que esses sítios de ligação estão bloqueados temporariamente, né, porque esse músculo está em repouso, bloqueados pela tropomiosina. Então a tropomiosina está bloqueando o sítio de ligação, por isso a miosina não consegue encaixar ali. Para que ocorra essa desobstrução, é preciso que o cálcio seja liberado no citoplasma, porque o cálcio vai se ligar àquele complexo troponina que acabou de aparecer na imagem de vocês.
Então o cálcio, ele é liberado no citoplasma, ele vai se ligar àquela troponina e é essa ligação que vai fazer com que a tropomiosina saia da frente, desobstrua os sítios de ligação da actina. Com os sítios de ligação desobstruídos, a miosina consegue se encaixar à actina. Só que para esse encaixe acontecer, tá vendo ali, a miosina, ela vai ter as cabeças. Para que a gente consiga encaixar aquelas cabeças da miosina na actina, é preciso o ATP. Então, o ATP, a gente vai desfosforilar ali no ATP, para que essa energia seja utilizada para a cabeça da miosina se encaixar lá no sítio de ligação da actina, que agora está exposto graças ao cálcio que se ligou lá à troponina. Então a gente tem o encaixe, depois do encaixe a gente vai ter o movimento de puxar. Então a miosina vai puxar a actina. Quando a gente tem a miosina se encaixando na actina e puxando, nós vamos ver uma imagem assim, ó. Aí é o sarcômero relaxado. E aí, a hora que encaixa tudo ali, a miosina vai puxa de um lado, puxa do outro, as linhas Z se aproximam, o sarcômero encurta. Então isso é um sarcômero contraído. Sarcômero relaxado, sarcômero contraído. Muitas questões falam que a actina desliza sobre a miosina, mas na verdade a miosina se encaixa e puxa os filamentos da actina, né? Para a gente fechar, vamos recapitular, 3 coisas são necessárias para a contração do músculo. A primeira delas é um estímulo nervoso. É a primeira, obrigatória, precisa de um estímulo nervoso. Esse estímulo nervoso vai promover a liberação do cálcio no citoplasma, então o cálcio é importante e por último o ATP também é fundamental. Beleza, galera? Valeu, foi um prazer, um abraço e até a... Então vamos continuar, tá certo? Então algumas das principais funções dos músculos, né? Aqui eu coloquei, né, alguns músculos para você aqui na imagem, tá? Então, produção dos movimentos, né, do corpo, né, corporal, regulação do volume dos órgãos, estabilização das posições corporais, movimentos de substâncias dentro do corpo, né, como eu já falei, até do sistema linfático, né, e a produção, né, de calor. Então, a importância do sistema locomotor é o sistema esquelético, que vai ter a sustentação, o sistema articular permite movimentos, mas não move por si só, e o muscular, componente ativo, permite grandes movimentos. Então, os músculos é um elemento ativo do movimento e os ossos um elemento passivo do movimento. Então, as variedades do músculo. Nós temos aqui a placa motora, como ele falou, que é a união de uma terminação nervosa com a membrana celular de uma fibra muscular, certo? Então, eu tenho um nervo motor, o sistema nervoso central controla, né, a célula muscular. A placa motora tem as divisões mais delicadas desses ramos. E a fibra muscular, né, é uma das células estruturais do músculo, certo? Ele falou aqui, tá? Então, a unidadezinha dessa daqui são as miofibrilas, tá? Então, a fibra nervosa, ela ramifica as terminações nervosas que se invaginam na fibra muscular, porém ficando por fora da membrana celular. Então, as estruturas dos músculos, eu tenho a membrana conjuntiva, eu tenho o endomísio, né? O endomísio vai envolver, né, a fibra. O perimísio envolve cada feixe, né, muscular. E o epimísio, ele recobre todo o ventre, né, todo o músculo, ok? Então, vamos continuar. Aqui tem na imagem, certo? Cada identificação de cada um, tá certo? Então, vamos assistir um pouquinho sobre, né? Vamos conhecer um pouco dos músculos de cada região.
Então, vamos já continuar. Para ter acesso a todas as imagens dos nossos vídeos, Classificação funcional. Nós temos os agonistas, os antagonistas, os sinergistas e os fixadores, tá? Que na imagem eu coloquei para vocês, ok? Os agonistas é o agente principal do movimento, tá? Um exemplo, bíceps braquial, né? Você tá vendo aí o ombro, né? Músculos do ombro. O antagonista se opõe ao trabalho do agonista. Você tá vendo que tá se opondo, é o tríceps, tá? O sinergista atua eliminando movimentos indesejados do agonista, como as articulações do punho e do cotovelo, tá certo? Você tá vendo aí o braquial, né? Sinergista tá funcionando. E os fixadores, eles vão manter a postura, ok? Então, nós temos aqui exemplos de músculos agonistas. O músculo que executa a ação é o dono do movimento, sendo denominado agonista, né? Você tá vendo aí, tá? Vamos continuar. O próximo, então, você tá vendo a flexão do quadril e o músculo, né? Iliopissos, tá? Então, nós temos os antagonistas. O antagonista realiza o movimento contrário ao agonista. Para que haja ação, é necessário que o agonista se contraia e o antagonista relaxe. Então, exemplo, se executarmos contração no agonista e no antagonista, ao mesmo tempo, vamos ter uma isometria, iso é igual. Então, a ação fica bem bloqueada, tá? E o movimento não é executado. Nós temos os sinergistas, alguns músculos facilitam a ação dos músculos agonistas, bloqueando movimentos indesejados. Então, exemplo, ao realizar a flexão da falange distal com o polegar, o músculo que flexiona esta falange pode também flexionar todo o dedo. Nós temos aqui exemplos, né, de sinergistas, né? O A, antagonista, né? O B, agonista, tá certo? E o C, sinergista, tá? Então, tá aí no exemplo, ok? Então, vamos continuar. Então, posturais são aqueles capazes de manter a postura do indivíduo durante os movimentos que envolvam a coluna, né, das vértebras. Ao avançar o corpo em uma marcha, alguns destes músculos fixam a coluna, né, vértebras, impedindo uma oscilação que poderia levar à queda do indivíduo. Nós temos a fibra nervosa e a placa motora, né, inervação do músculo. Nervos situados profundamente, os nervos espinhais e alguns cranianos levam fibras nervosas que vão, né, como já ele falou, tem que estimular, né? E vão se ramificando, distribuindo-se a cada músculo. O músculo, cada fibra nervosa, vai inervar um grupo de fibras musculares. A fibra nervosa termina em uma terminação nervosa, denominada de placa motora, a qual determina o comando para as fibras musculares sobre a sua responsabilidade. Nós temos aqui importância prática, um exemplo de hipertrofia muscular, estiramento muscular, certo? Nós temos a hipertrofia, o músculo sofre ação, né? Sofre através do exercício, uma hipertrofia, quer dizer, não é uma ação, é hipertrofia, hiper, aumento, né? Das suas fibras musculares, dando externamente um aspecto de aumento de massa muscular. Então, nesse caso, não existe um aumento do número de fibras musculares, que seria hiperplasia, mas um aumento poderoso da fibra muscular. Nós temos o estiramento muscular, certo? Isso aqui já aconteceu comigo, tá? Então, o repouso, né, dependendo do tipo de lesão, né, em primeiros socorros, vocês vão ver, né, um repouso muscular, se rompeu o músculo total, é cirurgia, tá? Então, ou distensão muscular consiste em micro-rupturas das fibras musculares com dor local. O atleta deve ser retirado da competição para evitar que a distensão aumente e para facilitar a recuperação das fibras rompidas.
ok? Então, vamos assistir aqui um outro, né, parte da anatomia. Para ter acesso a todas as... Então, vamos continuar, tá certo? Inserções musculares. Nós temos a origem. Nós temos a inserção proximal e a distal. A proximal é próximo, né, ao tronco, ao corpo. O distal é longe, onde nasce o músculo. E a distal, onde o músculo vai se fixar, ok? Então, vamos assistir mais outra questãozinha, né, outro vídeo de anatomia. Para ter acesso a todas... Então, vamos continuar. Músculos, nós temos os voluntários e os involuntários. Os voluntários, se o impulso, né, para a contração resulta de um ato de vontade. E os involuntários, impulso parte de uma porção do sistema nervoso sobre o qual o indivíduo não tem controle consciente, tá? Agora, tem alguns órgãos que são involuntários, mas que nós conseguimos em algum momento que eles sejam voluntários, certo? Então, vamos lá. Os músculos voluntários distinguem-se histologicamente dos involuntários por apresentar estriações transversais, certo? Por esta razão, são estriados, enquanto os involuntários são lisos. O músculo cardíaco, ele é alto, né? Tem uma autorritmicidade própria, né? E é involuntário. Por sua vez, assemelha-se ao músculo estriado, ok? Histologicamente, mas atua como músculo involuntário, além de se diferenciar dos dois por uma série de características que eles são próprios, ok? Então, nós temos aí, né, exemplos, né, do músculo estriado esquelético, né, o desenho, o músculo muscular estriado cardíaco, que nós temos o tecido muscular não estriado, que seria, né, o tecido muscular liso. Então, tá aqui para você ver uma imagem, né, melhor, né, da lâmina,
certo? Então, o esquelético tem a contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Já o cardíaco tem a contração forte, rápida, contínua e involuntária. E o liso, contração fraca, lenta e involuntária, tá? Então, aqui, né, para você ver, certo? Da lâmina também, ok? Então, músculos esqueléticos são também denominados de estriados, pois vistos na microscopia possuem estrias transversais. Se prendem no esqueleto ósseo, daí o nome, né? Então, os músculos obedecem ao sistema nervoso somático, que seria voluntário, portanto, sobre, né, o nosso comando. Portanto, dizemos que são estriados voluntários esqueléticos. O visceral, os músculos lisos, recebem esse nome em virtude de não possuir estrias transversais. Eles entram na composição da parede das vísceras, sendo por isso conhecidos como viscerais. E comandado pelo sistema nervoso autônomo, por isso realizam movimentos involuntários. Portanto, dizemos que são músculos lisos involuntários viscerais, ok? O músculo cardíaco, aqui dá para você ver mais ou menos aqui na imagem, tá? Algumas coisas que eu coloquei, tá? Tá bem, né? Didáticozinho, ok? Então, este músculo é uma exceção à regra, certo? Então, esse músculo cardíaco, ele vai ter uma válvula, né, tricúspide aqui e uma válvula mitral, né, aqui. Então, essa válvulazinha tricúspide, certo? É como se ela tivesse 3 aberturazinhas, tá? É como se ela fosse... não dá para eu desenhar aqui, mas no cardíaco, na aula de cardiologia, eu vou colocar para você, tá? Nós temos aqui, não dá para ver, mas nós temos mais para cá, né? O nosso marca-passo natural, que é o nosso sino atrial, certo? E, né, toda essa musculatura aqui, gente, ela vai ser bombeada, né, do sistema circulatório, tanto arterial como venoso, né? E nós vamos ter a pequena e a grande circulação. Aonde a pequena circulação existe, né, a saída aqui embaixo, né, do tronco pulmonar e vai se bifurcar, né, em artéria pulmonar direita e esquerda, né, retornando ao coração, né, pelo átrio esquerdo, né, das veias pulmonares, que são 4, certo? A direita e a esquerda, né, são 2, né, veias pulmonares direita e 2 veias pulmonares esquerda. Isso seria, né, a pequena circulação, tá? Lembrando que, né, nas veias pulmonares o sangue é rico em oxigênio e nas artérias pulmonares que tá saindo daqui, certo? As artérias, primeiro sai o tronco, se bifurca em 2, né, do pulmão direito e de esquerda. Essa artéria pulmonar direita e esquerda é o sangue rico em CO2, tá? Isso é a pequena. E a grande circulação, aqui tem a artéria aorta, onde da artéria aorta, né, ela tem essa bifurcaçãozinha aqui, essa circunferência aqui, tá? Mas ela vai sair aqui no ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo, né, e depois retorna, tá certo? Na veia cava superior, na veia cava inferior, tá? Então, aí seria a grande circulação, né? Onde o sangue aqui sai rico em oxigênio e chega pobre em oxigênio, né? Na veia cava superior e inferior. Então, ele possui, né, toda uma particularidade, né? Então, este músculo é uma exceção à regra, pois apesar de possuir estrias transversais, essa musculatura forma a parede de uma víscera e tem um comando pelo sistema nervoso autônomo, sendo por isso denominado de estriado involuntário visceral. Então, nós temos as variedades, então, músculo na vida vegetativa, músculo liso, músculo na vida de relação estriado, esquelético, e o músculo cardíaco, né, estriado cardíaco involuntário. Então, os músculos, certo? Voluntários esqueléticos são fixados pelo menos por uma das extremidades ao esqueleto. Já os músculos involuntários são viscerais, ou seja, são encontrados na parede das vísceras, diversos sistemas do organismo. Então, entretanto, os músculos estriados são também encontrados em algumas vísceras,
E músculos lisos podem estar submetidos ao controle da vontade, certo? Isso aí, né, é bem óbvio. Então, com os componentes musculares, né, um exemplo é o pulmão, né? Você respira involuntariamente, mas se você quiser, eu quero parar de respirar agora, você para. Ele se torna em algum momento voluntário, depois ele fica involuntário, certo? Quando você não está pensando em controlar ele. Então, os músculos possuem 3 componentes. Aqui eu coloquei na imagem, certo? A porção média, certo? É a carnosa vermelha, né? Recebe o nome de ventre muscular, é a parte ativa do músculo, né? A parte contrátil, certo? Nós temos as extremidades, ok? As extremidades, certo? Então, são cilindroides ou possuem o formato de fita, são chamadas de tendões e geralmente não são contráteis, certo? Tendão, certo? Ok? Então, vamos lá. Então, as aponeuroses, né? Aponeurose. Isso aí, talvez, você que está, né, no curso, é uma palavra nova para você, né? Porque até então, tendão, você tinha ideia, músculo, você tinha ideia, mas da aponeurose você não tinha ideia, né? É um tendão laminar, né? A coloração é meio esbranquiçada e brilhante, ok? Então, são lâminas esbranquiçadas e brilhosas, né? Servem para prender o músculo ao esqueleto. Nós temos várias aponeuroses, né? É uma estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana que envolve os músculos, né? O grupo de músculos geralmente apresenta-se em forma de lâminas ou em leque. Então, tanto tendões quanto aponeuroses são esbranquiçadas e brilhantes, muito resistentes e praticamente inextensíveis, constituídas por tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas. Tendões e aponeurose servem para prender o músculo ao esqueleto, tá? Tendões e aponeurose, tá? Lembra disso. Então, aqui tem o exemplo de tendão, tá? E aponeurose, ok? Continuando, né? Para você compreender melhor, tá? Exemplos de músculos, tá? Então, a origem, né? Todo, né? O músculo tem a sua origem e tem a sua inserção, tem a extremidade, né? Tendão ou aponeurose pode ser, tá? E o ventre do músculo. Então, a propriedade do músculo é a contração, né? É a elasticidade desse músculo, é a extensibilidade, certo? E a excitabilidade, né? Do músculo de responder a estímulos, ok? Então, vamos para as definições, né? Que seria a exceção. Os tendões ou aponeuroses nem sempre se prendem ao esqueleto, podendo fazê-lo em outros, né, elementos, cartilagem, cápsulas articulares, septos intermusculares, derme, tendão e outros músculos, né? Então, vamos continuar. Em um grande número de músculos, as fibras dos tendões têm dimensões tão reduzidas que tem a impressão, né, tem a impressão de que o ventre muscular se prende diretamente no osso. Em alguns poucos músculos aparecem tendões interpostos a ventres de um mesmo músculo. E esses tendões não servem para a fixação do esqueleto. Então, para você ver aqui, tá? Que teve um aumento de imagem, uma curiosidade do músculo estriado esquelético, essas fibras branquinhas, tá? Então, essas fibras branquinhas representam a força e a potência da contração rápida do músculo. E essas fibras vermelhas é a resistência, contração lenta e contração rápida, tá? Então, vamos continuar aqui a anatomia, tá?
Continuando, então, a ação dos músculos pode ser flexores, extensores, adutores, abdutores, rotadores, supinadores e pronadores, certo, gente? Então, quanto à ação, nós temos o flexor e extensor, tá? Exemplo, músculos extensor dos dedos, adutor e abdutor, né? Abdutor longo do polegar e adutor, né? Magno, tá certo? Para você ver. E nós temos os rotatores internos e externos, exemplo, músculos do manguito rotator, certo? Então, os elementos, né, musculares. Nós temos o ventre muscular, certo? É a porção contrátil, né, do músculo constituída por fibras musculares que se contraem, constituída no corpo, né, do músculo, que é a porção carnosa. Então, o ventre muscular é a parte carnosa do músculo, responsável pela contração exercida, né, pelo mesmo. Nós temos o tendão, são as extremidades do músculo, através das quais os músculos se fixam ao esqueleto, ok? Ou em qualquer outra estrutura, os tendões podem ser fusiformes ou laminares. Os laminares, em algumas regiões, podem ser denominados de aponeurose, certo? Então, o tendão é um elemento do tecido conjuntivo, ricos em fibras colágenas, e que serve para a fixação do ventre em ossos, no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. Então, possui aspecto morfológico de fitas ou de cilindros. As aponeuroses, né, tendão laminar, ok? É uma estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana, que envolve grupos musculares, geralmente apresenta-se em forma de lâmina ou em leque. Então, estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana que envolve grupos musculares, geralmente apresenta-se em forma de lâminas ou em leques. A fáscia muscular, tecido conjuntivo de revestimento que recobre o músculo, aumentando sua resistência e permitindo que a contração muscular seja mais eficiente. A fáscia muscular, o envoltório de tecido conjuntivo fibroso que envolve o músculo, funciona como uma fáscia de contenção muscular para evitar o deslocamento brusco, emite septos, projeções que penetram entre os músculos, separando-os em grupos, são os septos intermusculares. Nós temos aqui a fáscia, né, muscular, para você ver, né, tá bem marcada, para você ver. Nós temos os septos intermusculares, são projeções profundas da fáscia muscular, que separam, né, que separam nos membros os diversos grupos musculares, os septos musculares, certo? Para você ver a imagenzinha. Nós temos aqui septos, tá? Outra imagem. Então, estruturas do músculo, a questão da fáscias, né, superfície ou cutâneo, estão logo abaixo da pele e apresentam um mínimo, né, uma de suas interseções na camada profunda da derme. São localizadas na cabeça, né, crânio e face, pescoço e na mão, região hipoternar, quer dizer, tá, na face. A profunda são músculos, né, que não apresentam inserções na camada profunda da derme, na maioria das vezes se inserem os ossos. Estão localizados abaixo da face superficial, né, quanto à situação profunda e superficial, tá? Origem, ponto fixo, tá certo? Ponto móvel, tá ok? Você vê. A classificação quanto à forma, né? Então, tem uma camada superficial, né? Camada média, são encontradas essencialmente nos membros. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar 2 ou mais articulações. Os curtos, né? Encontram-se nas articulações cujos movimentos têm pouca amplitude, o que não exclui a forma nem a especialização. Os largos, né? O glúteo, né? Caracteriza-se por serem laminares, são encontrados nas paredes das grandes cavidades, né, entre o tórax e o abdômen. Músculos voluntários, cutâneos, no pescoço há um único músculo cutâneo, mas na cabeça e mais particularmente no rosto, os músculos cutâneos são numerosos, servem para compor os vários aspectos da fisionomia, né, os músculos mímicos. Entre eles temos o músculo frontal, que é também chamado de músculo de atenção, porque contrai-se, enruga a testa. Então, nós temos várias formas de músculo, certo? A gente vai entrar, né, em mais detalhe, né, agora, tá? Então, esse videozinho eu vou passar depois para vocês, tá? Desse daqui, tá? Bem direitinho,
todos esses aqui depois, tá? Então, classificação morfológica do músculo. Esses vídeos eu vou fazer um só da parte prática, ok? Então, baseado na forma, os fusiformes, quando possui forma de um fuso, certo? Sendo estreitado nas extremidades e alargado no centro, certo? O largo, né? Quanto o comprimento e a largura se equivalem, certo? O longo, quando o comprimento é maior que a largura, certo? O leque, quando o músculo possui a forma de um leque, ok? Triangular, certo? Cada um, né? Quando tem a forma de um triângulo, certo, gente? Então, para você ver, tá? Então, classificação morfológica do músculo, baseado na disposição da fibra, né? Quando as fibras musculares se dispõem em sentido oblíquo ao tendão muscular, o músculo apresenta a forma de uma pena, sendo por isso denominado de peniforme, certo? Então, tem unipenado, bipenado e multipenado. Unipenado, quando possui apenas fibras de um lado do tendão, tá? O bipenado, quando possui fibras nos dois lados do tendão. O multipenado, quando possui fibras que convergem a várias regiões, tá? Unipenado, bipenado, um exemplo. Então, aqui depois eu passo esses vídeos todos, né? Porque senão não comporta aqui a gravação, tá? E é melhor fazer um só de teoria e o outro só de prática. Os vídeos, né, da parte da miologia, que são, né, os músculos, né? Então, depois eu passo, tá, para vocês. O uníceps, né, baseado na quantidade de tendões de inserção proximal. Quando o músculo possui apenas um tendão de inserção proximal, a maioria dos músculos possui apenas uma cabeça, inserção proximal. O bíceps, quando possui duas cabeças de inserções proximais, certo? Aí tem exemplos, tá? O tríceps, certo? Quando possui duas cabeças de inserções proximais. Nós temos agora o quadríceps, tá? Não sei se você sabia. Quando possui quatro cabeças de inserções proximais, ok? Políceps, quando possui acima de quatro cabeças, inserções proximais, ok? Sobre a questão dos tendões, baseado na quantidade de tendões de inserção distal, unicaudado, bicaudado, certo? Então, unicaudado, quando possui uma só inserção distal. Bicaudado, quando possui dois tendões de inserção distal. Policaudado, aquele que possui acima de duas inserções distais, né? Unicaudado, bicaudado e policaudado. Baseado na quantidade de ventres musculares, unigástrico, digástrico, poligástrico. Então, geralmente, os músculos possuem apenas um ventre muscular, gástrico, barriga. Porém, alguns músculos apresentam tendões intermediários separando seu ventre muscular. Apesar da aparência de dois ou mais músculos, atua funcionalmente como um músculo único. Unigástrico, quando possui apenas um ventre muscular, sendo este caso o caso para a maioria dos músculos. Um exemplo, né? O sartóide. O digástrico, quando apresenta dois ventres musculares com um tendão intermediário, tá certo? A identificação para você A, B, C e a D, né? Que é a origem, tá? O poligástrico, quando possui apenas um ventre muscular, sendo este caso para a maioria dos músculos, né? Digástrico, para você ver, tá certo? Poligástrico. Baseado na ação muscular, né? Nós temos aqui, recebe o nome de acordo com a ação que executa, ok? Classificação morfológica. Então, vamos, né, entender agora mais exemplos de músculos do nosso corpo.
continuando. Aqui tem algumas questões, tá? Já tá com a resposta, mas vamos só ler aqui pra gente compreender. É pra gente ir treinando pra prova, né? Não que essas questões vão cair na prova, tá bom? No corpo humano, são encontrados 3 tipos diferentes de tecido muscular. O único músculo que apresenta contração voluntária é o estriado esquelético. Os músculos estriados esqueléticos podem ser classificados de diferentes formas, sendo uma delas a classificação segundo a sua ação. Aqueles músculos que garantem que o membro seja levado em direção à linha mediana do corpo recebe o nome de adutores, certo, gente? Então, sobre a questão de adutor, de flexor, de extensor, qualquer coisa você volta para ver, tá? Na parede do estômago, no bíceps, nas paredes da artéria, né? Encontramos tecidos musculares, respectivamente, né? Liso, estriado esquelético, né? Dos tipos liso, estriado esquelético e esquelético, né? No caso, e o liso, né? Então, aqui a letra A dos tipos liso, estriado esquelético e liso. Dos tipos estriado esquelético, liso e liso, não, certo? Então, na parede do estômago, certo? Ele aqui é assim, ó, na parede do estômago, né? Liso. Do bíceps, estriado esquelético. Parede da artéria, liso, certo? Ok? Até eu aqui já tava, né? Aqui me embaralhando aqui. Uma pessoa que faz academia fica inchada. Lembra que é edema, né? Demasiada, inchada. Inchada, né? É o termo comum. Porque a atividade física estimula as células já existentes a aumentarem seu volume. Então, seria uma hipertrofia, né? No caso, e consequentemente, vemos o crescimento do bíceps, gastrocnêmio e outros. O trecho citado refere ao tecido, né, esquelético, né? Sem sombra de dúvida. Sobre os músculos, marca a alternativa incorreta, errada. Então, aqui a letra D é errada. O bíceps é o músculo que apresenta 3 cabeças. Não, gente, tá errado, né? A gente já falou sobre isso, né? Então, volta o vídeo que você vai ver que eu falei. Não é função do músculo a filtração de sangue, de jeito nenhum. Em vertebrados, a musculatura lisa. Letra B, está em conexão, né, com o esqueleto, não está sob controle voluntário, contrai-se lentamente. Considere os tipos de fibras musculares e as ações seguintes, né? 1 cardíaca, 2 estriada, 3 lisa. Então, a letra correta é a letra E. Cardíaca vai ser a C, contração involuntária e rápida. Né? Até teve uma explicação anteriormente sobre isso. A 2 é a B, né? Estriada é a contração voluntária geral vigorosa. E o 3, que é a lisa, contração involuntária e lenta, certo? Observe a figura, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular liso. Então, considerando o processo de respiração celular realizado pela célula muscular presente em A, analise a afirmativa abaixo. O A vai ser tecido muscular estriado esquelético, certo? Você concorda com ela? Justifique sua resposta. Um corredor que irá participar de uma competição de longa distância, 10.000 metros, deve começar a corrida com o mesmo ritmo, né, de um outro que irá correr numa prova de curta distância, 100 metros? Resposta não. Uma corrida de longa distância, exercícios intensos por tempo prolongado, faz com que a musculatura necessite de um suprimento mais rápido de oxigênio para promover a produção de energia, né, para a contração muscular, né, ATP. Logo, se o ritmo, né, do corredor de longa distância for muito intenso, desde o início, a fermentação lática logo se inicia, provocando a fadiga muscular ou câmbio. Sendo assim, ele deve acelerar apenas no final da corrida. Com referência, quer dizer, ao tipo de músculo identificado em B, é o liso, qual a relação com o peristaltismo, né, o movimento, né, do esôfago, estômago e intestino? Quais as consequências dessa relação do processo digestivo? A musculatura lisa presente nesses órgãos é responsável pelos movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários responsáveis pelo deslocamento do alimento ao longo do tubo digestivo, né? E vamos assistir algum videozinho aqui, tá? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo músculo esquelético estriado.
aqui assistir alguns filmes, tá? No caso, alguns, né? Canal do YouTube, tá? Aqui é a finalização da minha aula. O cérebro é como um músculo. Quando pensamos bem, nos sentimos bem. E até a próxima aula, gente, se Deus quiser.